Nós temos visto muitas pessoas procurarem a respeito da própria informação que o mundo oferece, o conhecimento da questão sobre o destino, sobre os males que vêm sobre o ser humano, especialmente quando se trata de algumas pessoas que nascem, morrem cedo, outras nascem, sofrem muito, outras nascem e não têm nenhum sofrimento. E isso realmente torna-se um mistério. É um mistério que nós não podemos definir. No entanto, a palavra de Deus nos fala a respeito deste tema de formas diferentes e, ao mesmo tempo, por ser a Bíblia um livro muito grandioso, com dimensões além da capacidade do intelecto de qualquer ser humano, você é incapaz de ler a Bíblia e entendê-la se não for pelo Espírito de Deus. É impossível. Mas, mesmo tendo a ajuda, a colaboração, a instrução do Espírito Santo, ele não revela tudo. Há coisas que são mistérios, que fica no coração de Deus, porque não convém ao homem tomar conhecimento disso. Portanto, Deus nos informa as coisas que são edificantes, as quais servirão para a nossa volta à presença dele e também para crermos em todas as revelações dentro da nossa necessidade. Amém? Isso é uma pequena explicação a respeito do que nós vamos falar. Porque a palavra destino realmente é complexa. Há muitas pessoas que pensam baseado em textos bíblicos mesmo. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus colocou o faraó no trono no tempo de Moisés com um propósito. Ele era um homem mau, de coração muito endurecido, e que Deus precisava trabalhar naquela natureza má para mostrar o seu poder e fazer grandes milagres e prodígios diante de Israel, tornando assim Israel conhecedor da existência dele como Deus vivo e como Deus que eles podiam confiar. Que até então Israel tinha sido levado para o Egito e lá viveram como escravos, debaixo de orientações e costumes totalmente pagãos. Mas eles não perderam a fé nos ensinamentos de seus pais. No entanto, eles não conheciam a Deus por experiência. E esta foi uma oportunidade preciosíssima. Portanto, Faraó, do tempo de Moisés, foi levantado por Deus com um propósito. Ele ia mostrar dureza, resistência, incredulidade absoluta e Deus poderia assim manifestar o seu poder. Deu para entender? Então seria como? Faraó nasceu com o destino de desafiar a Deus e perder a batalha. Temos também outros exemplos bíblicos que podem mostrar que há um destino estipulado por Deus para cada pessoa. Não que isso seja verdade, né? É apenas um pensamento, certo? O caso de João, que recebeu o apelido de Batista, João Batista. Ele nasceu para ser o precursor de Jesus. A sua missão, a sua vida todinha foi uma preparação para ser o precursor de Cristo. Assim que ele tornou o nome de Jesus conhecido, ele próprio, ao batizar Jesus, apresentou-o como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e logo em seguida ele foi se apagando. No entanto, observe bem que Jesus diz que, nascido de mulher, nenhum homem foi tão grande quanto João. Na verdade, o ministério de João teve um espaço mínimo, muito curto, aproximadamente uns 2 anos, e ele encerrou o seu ministério e pagou o preço da sua dedicação a Deus com a sua própria vida. Isto foi muito bonito, porque Deus atende o seu propósito. Era necessário que João diminuísse para que Jesus pudesse crescer.
E esta palavra, quem disse, foi o próprio João, mostrando, portanto, que no propósito de Deus, o destino de João já estava todo elaborado pelo próprio Deus. Como você vê, são exemplos. Temos também o exemplo do próprio Cristo, que veio ao mundo já com a sua definição. Ele nasceu, cresceu, debaixo de uma palavra profética que ele seria o Salvador do mundo. E ele mesmo proclamou a sua morte e anunciou como ela seria. Que ele seria levantado da terra, e quando ele fosse levantado da terra, todos os olhos ele atrairia, seriam voltados para ele. E isso significando que verdadeiramente as pessoas iam olhar para ele e procurar compreender em sua morte, inocente, julgado e condenado de uma forma absurda, porém extraria um despertamento de curiosidade e ao mesmo tempo uma mensagem poderosa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que ele, o Filho, quando fosse levantado da terra, derramaria o seu sangue, e todo aquele que cresce em sua obra encontraria vida e vida abundante. Como você vê, nós temos estas expressões. Eu poderia me dirigir a outros textos, mas vamos nos ater a este, porque o nosso propósito é mostrar agora a humanidade num todo, num geral. Jesus, em seus ensinamentos, ele procurou trazer também a ideia do livre-arbítrio, que são que é a liberdade que Deus nos deu de viver a vida conforme nós queremos. Nós escolhemos e buscamos construir a nossa própria vida. Então daí temos uma outra visão, que o destino é estabelecido para o homem, ele é incerto, porque o homem tem o direito de construir o seu próprio destino, pelas escolhas que ele faz da vida. Como você vê, é complexo o tema, não é algo muito simples, você não pode definir, isso é isso, não é 2 e 2 igual a 4, mas é algo ampliado com o conhecimento e o esclarecimento que a Bíblia vai nos dando à medida que você vai estudando. Então, voltando agora para o caso do homem. Jesus contou uma parábola, é uma história que ele mostra dois personagens, o homem rico e o pobre. O pobre, que era um miserável, a Bíblia, na história de Jesus, relata que ele se chamava Lázaro. O rico, na história de Jesus, não é definido o nome, mostrando que era uma pessoa que não estava ligada a Deus, enquanto o outro era ligado a Deus porque o nome é definido. Observe bem que nesta passagem Jesus traz várias lições preciosas. E eu quero compartilhar com você exatamente algumas dessas lições. O Senhor Jesus procurou, através dessa história, mostrar a existência consciente do homem após a morte. Com esta afirmativa, Jesus está mostrando e, ao mesmo tempo, destruindo por completo algumas doutrinas que tem por aí, que as pessoas ficam dormindo debaixo da terra e ficam ali até o dia da ressurreição. Jesus está dizendo o seguinte: após a morte, o indivíduo não fica dormindo na sepultura. Quem está dizendo é Jesus. Ele disse assim: um morreu e foi para o Hades, o outro morreu e foi levado para o seio de Abraão. Olha, eram duas vidas, agora dois destinos, um para um lado, outro para o outro. E o que levou essas pessoas a terem destinos diferentes? Eles eram conhecidos, moravam na mesma cidade, no mesmo bairro e se viam sempre. E por que tiveram destinos diferentes? Então a palavra de Deus mostra que aquele a quem Deus não o reconheceu pelo nome, ele
praticava ou fazia tudo quanto ele gostava, desejava. Então as suas escolhas o conduziu para uma vida farta de prazeres do mundo, porém distanciada de Deus. E quando ele morreu, foi para o inferno, por não ter dado crédito a Deus e nem ter buscado ao Senhor. Enquanto que o outro viveu uma vida de males, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de dores, mas estava constantemente ligado a Deus. E isto fez um destino diferente para ele. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que coisa impressionante. Jesus então mostra ambos conversando, ambos vivendo após a morte, sem ainda ser ressuscitado e sem ainda ser glorificados por Deus com o corpo celestial que haverá na eternidade. Ainda temos aqui uma outra questão: a realidade do tormento eterno. Muitas pessoas e há doutrinas evangélicas, ou entre aspas, que tentam insinuar que não há vida e, aliás, que não há condenação eterna. Jesus está dizendo aqui, com todas as letras, para quem quer crer e para quem não quer crer. Mas eu, como creio, glorifico a Deus por isso. Aquele que não crê vai ter que depois ver para crer, não é verdade? Assim como Tomé não creu que Jesus ressuscitou, mas quando viu ele ressurreto, falou assim: Senhor meu, Deus meu. E essas pessoas que não creem que há condenação eterna, quando verem que há, vão ficar decepcionadas. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor Jesus afirmou que ele estava no inferno e lá no inferno, em tormento, pediu para que aquele que ele conhecia, cujo destino foi formado por uma postura diferente diante de Deus, que estava agora no paraíso com o Senhor, então ele, olhando ele lá no paraíso, estando em tormento, falou: Senhor, mande que ele molhe o dedo na água e molhe a ponta da minha língua. Aí a palavra veio de lá: é impossível, há um abismo entre nós e vós. Está vendo? A última coisa, aliás, a terceira coisa que eu quero confirmar a você: a ausência de uma segunda oportunidade, que é exatamente uma outra doutrina que está na nossa sociedade, dentro do Brasil, que ensina o seguinte: que você vai para um determinado lugar, depois as pessoas vão fazendo culto e orações aqui, e de repente, num passe de mágica, Deus usa de misericórdia e te dá uma segunda oportunidade. Não tem isso. Jesus deixa claro que quando você morre no pecado, você vai para o inferno, sofrer a condenação da sua própria desobediência, e quando você não recebe Ele como Senhor e Salvador e não crê na obra que Ele fez, você vai pagar pela sua própria incredulidade por toda a eternidade. Ainda há impossibilidade da comunicação entre os mortos e o vivo. Jesus deixa isso claro. Porque o cidadão que foi para lá, ele desejou ardentemente que fosse avisado os seus irmãos do seu estado de sofrimento, para que os irmãos não fossem para lá, porque todos os irmãos viviam da mesma maneira que ele vivia. Aí Jesus falou: é impossível, lá na terra eles têm os profetas que estão pregando. Se eles não creem nele, tampouco crerão em alguém que sai do meio dos mortos. E por fim, o Senhor Jesus mostra que, se você crer, você vai viver com Deus eternamente. E se você não crer, você vai sofrer eternamente. Quer aceitar essa palavra tal como eu estou anunciando? Se não, procure na Bíblia. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar. Porque foi o que eu fiz. Você acha que eu vou acreditar em doutrina de homens? Nunquinha, viu? Nunquinha. Eu não vou me debruçar diante de um livro escrito por um indivíduo humano, numa denominação,
que apresenta uma ideologia doutrinária e acreditar nela. Por que tem o livro sagrado? O livro sagrado foi escrito e deixado entre nós para que aquele que verdadeiramente deseja adquirir conhecimentos eternos, busque nele. E Paulo foi muito explícito quando ele dirigiu a palavra a Timóteo, diz: toda palavra é divinamente inspirada. Aquele, pois, que der crédito a ela, viverá através dos seus ensinamentos. Se você está preso a uma doutrina humana, fuja enquanto pode, abrace a fé e busque o conhecimento na palavra, que Deus te iluminará. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, a tua instrução, através do teu Espírito e através da tua palavra, aos corações que desejam encontrar a verdade que liberta. E pedimos essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.